Olá, irmãos e irmãs do Templo Saber. Agora vamos continuar falando sobre a visão correta. É a segunda parte, tá? É um complemento do que já foi falado na primeira parte sobre o primeiro preceito do caminho do meio, do caminho óctuplo, que é a visão correta, né? Eu vou fazer um resuminho e também uma síntese da visão correta, né? Então falamos sobre a necessidade de a gente ter consciência dessas leis naturais, né, dessas leis da própria natureza, e que são, mas também por que a gente precisa ter consciência disso? Além de ter consciência, isso vai despertar e desenvolver em nós alguns benefícios, né, para a nossa prática espiritual, para a nossa prática do Dharma. Então, a questão da impermanência, como já foi falado também, conforme a gente se conscientiza de que tudo na natureza é impermanente, nada fica, né, eternamente, né, nada permanece eternamente, tudo é impermanente ou tudo é temporário, vamos dizer assim. Então, a gente tendo uma profunda compreensão disso, todas as situações de mudanças que às vezes podem ser traumáticas na nossa vida, a perda de emprego, a perda de uma relação afetiva, a perda de um ente querido pela morte, né? Ou até a própria mudanças de situações difíceis, que às vezes está numa situação boa, de repente existe algum problema de saúde, tanto nosso como de outras pessoas, problemas de uma maneira geral da própria sociedade, econômicos, né, financeiros, isso e aquilo. Então, sabendo que tudo é impermanente e nada é eterno também, as próprias situações mudam também. Então, às vezes muda para uma situação melhor, ou às vezes para uma situação pior, mas faz parte do aprendizado de cada um, né? E a gente tendo consciência da impermanência, a gente desperta o quê? A paciência, a tolerância, a aceitação. Por exemplo, um exemplo de aceitação. Todos nós vamos ficar velhos um dia, né? Assim como, por exemplo, eu já estou, já passei dos 60 anos, estou quase beirando 70. Mas é por causa disso eu vou ficar triste? Nossa, eu fiquei velho. Não, porque pelo contrário, é uma bênção, né? Que a gente está com saúde, tá? Então a gente tem que aceitar, por exemplo, todas as situações da nossa vida de uma maneira tranquila. A velhice faz parte da própria natureza humana, né? E feliz é aquele que chega na idade de velhice, né? Logicamente existem sinais, né, de que o organismo não tem aquela vitalidade, aquela disposição, aquela energia. Mas, por outro lado, também se você mantiver uma saúde boa, isso você vai ainda manter uma boa mente, uma mente saudável, né? Pode ser muito útil para você mesmo e para toda a família e para a própria sociedade. E aceitar, né? Não ficar preocupado porque apareceu uma ruga a mais, uma ruga a menos. Isso aí não tem como, né? Para uns, as rugas demoram mais para aparecer, para outros aparecem mais cedo, né? Mas faz parte, é a aceitação. A aceitação pacientemente de que isso é da própria natureza. O importante, no contexto geral, você sempre trabalhar pela sua saúde, né? E manter sempre uma mente tranquila, qualquer que seja a situação de impermanência, né? Se for para uma situação ruim, então você vai desenvolver o quê? A paciência. Se for para uma situação mais boa, mais favorável, você vai desenvolver a tranquilidade, sem se apegar também com as coisas boas, porque o samsara é isso. Quando surge uma coisa boa, a gente quer já se apegar àquilo. Então, isso já está contra, já está fora do propósito, né? Da visão correta. Você pode desfrutar de todos os bons momentos, né? Que vêm sem se apegar. Porque o apego gera o quê? Sofrimento, como já foi falado.
Outra lei que é importante é da interdependência, que já foi falado, né? Por que a interdependência? Porque todos estamos ligados, conectados, tudo na natureza funciona de uma maneira interdependente, nada tem uma vida própria, independente, né? Tanto os organismos vivos, os corpos humanos, os corpos dos animais, as plantas, como os seres humanos, né? E então todos nós estamos interligados, estamos conectados. É muito fácil saber, como foi falado, que todos nós respiramos o mesmo ar, o mesmo oxigênio, recebemos a mesma luz do sol, né? Recebemos a umidade também necessária, os elementos, a água, né? E assim por diante, a alimentação. Então, tudo isso, todos nós temos essas coisas em comum, que estamos dependendo de quê? De uns dos outros, né? Assim como já foi falado também, e não só das pessoas também, como dos próprios fenômenos da natureza, que dependemos deles para poder viver e ter uma vida comum. Mas a interdependência nos traz também, então, quais seriam os benefícios da interdependência, de conscientizarmos a independência? A empatia para com as pessoas, você ter o sentimento do outro, né? Não pensar só em si, mas pensar no outro, como é que o outro pensa, como é que o outro sente, né? Ou compaixão, como a gente muito falado, né? Que são palavras compaixão pelo próximo, né? Amar ao próximo, né? Como diz até na própria filosofia cristã também, né? A interdependência nos dá uma visão holística, uma visão mais ampla, mais integral de tudo da natureza, das pessoas, até dos planos também, né? Uma visão integral, uma visão bem mais aberta, mais ampla, né? De onde estamos, qual é a relação que temos com o próximo, com as pessoas, com o ambiente que vivemos, com as situações e assim por diante. Desperta em nós também o cooperativismo, a solidariedade, né? Aquela visão vamos dizer assim, de preservação da ecologia, visão de naturalismo, né? Cientes de que nós dependemos da natureza, somos interdependentes, né? Dependemos de todos esses fenômenos da natureza. Então, uma consciência de preservação do meio ambiente global, né? Não só local, mas também global, que nos afetam, né? A insubstancialidade, não falei muito porque também é um tema um pouco mais complexo, mas é um tema que, como eu falei para vocês, a partir do momento que a gente vai investigar de uma maneira mais detalhada todos os fenômenos da natureza, ou investigar uma planta, um animal, um corpo, a investigação dos corpos, a gente vai ver que, em essência, eles são vazios de existência independente, porque são todos interdependentes, não é? Interdependentes. Por exemplo, nosso próprio corpo humano. A cabeça depende das veias que levam o oxigênio ao cérebro, e cada órgão do nosso ser humano ele tem uma dependência dos outros fatores. Então, nós somos um complexo, um organismo totalmente interdependente, né? Mas com essa interdependência, a gente vê que não existe uma vida própria, né? Não existe uma substância, por exemplo, se você separar a cabeça, ela não vive, não tem vida própria, não tem uma vida única. Se você vai investigar a fundo, você não vai encontrar que é tudo vazio de existência independente, já é o conceito. Ou seja, você vai investigar a fundo, você não vai ver nada que tenha uma vida própria, né? Ou seja, nós vamos penetrar na vacuidade, no vazio de todos os fenômenos, né? Vamos dizer assim de uma maneira mais simples, vamos como se a gente estivesse investigando o absoluto, que nós vivemos no mundo do relativo, né? Tudo funciona
de uma maneira relativa, porque depende de 1.001 milhões, bilhões de fatores para estar funcionando. Esse é o mundo da relatividade. E o mundo do absoluto, não. Ele não depende, não tem essas dependências. Então, é o fenômeno da vacuidade, que é uma coisa muito profunda, né? Para a gente penetrar nisso, não é só através de raciocínio, é através de meditação, interiorização, para entrar em contato com a essência última, a natureza última dos fenômenos, do nosso ser, vamos dizer assim, né? E chegando nesse estado, que é um estado de... A gente atinge o quê? Uma purificação de todas as nossas ilusões e a nossa mente se expande com sabedoria, né? Então a gente adquire o primeiro passo para o caminho, que depois a iluminação é um passo mais adiante ainda, né? Mas a partir do momento que a gente realiza a vacuidade, que a gente se conscientiza de uma maneira efetiva de realizar a vacuidade de todos os fenômenos em nosso ser, é como se a gente estivesse conectando com a nossa essência verdadeira, né, eterna, né, vamos dizer assim, ou essência divina, como outros queriam, para ter uma melhor analogia. Se conectando com isso, então a gente realmente tem uma consciência, uma consciência já além da consciência humana, supera todos esses pensamentos, essas ilusões, e automaticamente quando a gente atinge esse insight profundo, né, vamos dizer assim, naturalmente a gente queima todas as delusões da nossa mente. Mas para isso é um processo um pouco. Antes disso, a gente tem que praticar o quê? Disciplina interior ou disciplina moral, né? De acordo com alguns processos. Mas a insubstancialidade, a gente é uma investigação para a gente chegar na natureza última de todos os fenômenos, que é a vacuidade, tá? E com isso a gente atinge o quê? A libertação do sofrimento, né? Que as 4 9 verdades falam sempre sobre o sofrimento, a gente consegue atingir o quê? Quando a gente realiza a vacuidade, tem vários níveis de realização, né? E que a gente, quando a gente realiza a vacuidade, geralmente a gente volta ou reencarna uma vez. E depois que a gente avançando na investigação, né, da natureza última do nosso ser, dos fenômenos, vamos dizer assim, depois, numa próxima etapa, a gente não precisa voltar mais a se reencarnar. Então, essa é a boa notícia. Reencarnar no samsara. Ou seja, então a gente vai continuar vivendo em planos superiores, que é além do samsara, onde já não existe mais aquele problema do nascimento, crescimento, doença, velhice e morte. Já desenvolvemos corpos eternos, certo? Essa é a grande vantagem, né? Além de a gente ter adquirido um nível de sabedoria muito grande, a gente tem uma sabedoria expandida muito, acima de todo e qualquer ser humano na face da Terra. Tá? Não atingimos a última sabedoria, né? A sabedoria última, que é a sabedoria dos Budas, que é a sabedoria onisciente. Mas já atingimos um nível de sabedoria que está muito acima de qualquer ser humano. Muito acima de qualquer ser que vive no samsara, em qualquer dos reinos humanos, tá? Então, por isso que a insubstancialidade está diretamente ligada à investigação da natureza última de todos os fenômenos, da investigação da própria vacuidade e realização da vacuidade em nosso ser. É como se a gente despertasse o nosso ser eterno, né? A nossa natureza verdadeira e última, né? E com isso tudo se abre, tudo se purifica e é uma outra fase da nossa vida espiritual. A gente não retorna mais para o samsara, a gente pode retornar em nível de missão, mas não em nível de provação, porque a gente não tem mais causas para sofrimento. Mas de repente eu falo, eu vou lá no samsara porque eu quero ensinar as pessoas a atingir esses passos da libertação, ou atingir a iluminação, né?
Então vem mais com nível de missão, não com nível de provação, que é a maioria da humanidade, né? 99% da humanidade reencarna para purificar o karma anterior e para também procurar evoluir-se e por aí vai, né? A outra lei que falamos, estamos a lei do karma, né? Então, com a lei do karma, a gente desperta uma compreensão do sofrimento nosso e dos outros, né? E a gente cria uma disciplina anteriores. A gente tendo um conhecimento profundo da lei do karma, dos seus efeitos, das suas implicações, ciente de que qualquer ação que possa gerar ação que não seja virtuosa, que tenha como base uma delusão, vai gerar o quê? Um sofrimento. E esse sofrimento pode trazer o sofrimento para nós e para os outros também. E mesmo se o sofrimento é para os outros, então com certeza lá na frente, ou nessa vida, ou na vida subsequente, a gente vai resgatar, passar por esse sofrimento, né? Então, através do estudo profundo da lei do karma, a gente vai ter uma compreensão de todo esse ciclo de sofrimento nosso dos outros e vamos evitar ações negativas, né? Evitar praticar ações negativas, cientes de que a repercussão, né, o retorno será também negativo. E, em contrapartida, praticar ações virtuosas, vamos dizer assim, né? Ações negativas ou ações não virtuosas, que são causa de sofrimento. E, em contrapartida, a gente tem que trocar, substituir todas as nossas ações não virtuosas, que a gente já tem o hábito de vidas passadas, por ações virtuosas, são causas de felicidade, e purificando lenta e gradualmente o nosso karma. Ok? Falamos também sobre os 6 reinos do Sansara. Né? É importante a gente saber que existem esses planos, esses reinos, de onde viemos e para onde vamos, enquanto estamos no Sansara, certo? Enquanto estamos no Sansara, a gente fica sempre de um reino para o outro, de um reino para o outro, dependendo das nossas ações, né? Ninguém tem garantia total de que você está lá no topo do Sansara, depois você reencarna no reino humano, vamos dizer assim, mas aí nesse reino humano pode haver uma queda, uma recaída, né? Espiritualmente falando, porque o Sansara, enquanto a gente está no Sansara, a gente não tem garantia total, a gente só vai ter garantia de superar todo o sofrimento quando a gente se liberta do Sansara, quando a gente realiza, né, a vacuidade, quando a gente realiza, quando a gente purifica nosso ser interior através das ações virtuosas, né? E através da abertura da nossa consciência. Então, somente assim a gente consegue se libertar. Mas o importante é isso aí, a lei do karma é fundamental, a gente entender, se conscientizar e praticar o quê? Evitar ações não virtuosas e praticar virtude, certo? De uma maneira ampla, como do próprio lei do karma. Que com isso a gente vai garantir que estaremos mesmo depois da nossa morte, da nossa passagem, a gente vai garantir que vai estar num reino mais afortunado, que a gente pode reencarnar no próprio reino humano, que é um reino afortunado, né? Ou nos reinos superiores, nos planos superiores, reino dos deuses, por exemplo, tem vários níveis de reinos dos deuses, deuses da forma, deuses sem forma, né? O topo dos Sansara são os deuses sem forma, que já são muito assim, tem muita luz e assim por diante, né? Estão mais próximos do além Sansara, né? É como se fosse o topo da montanha, né? Então, por isso é importante conhecer tudo isso, os reinos do Sansara, a natureza de cada reino, o sofrimento dos reinos inferiores, né? O reino humano, que é o que estamos vivendo agora, né? As suas características, os reinos dos semideuses e dos deuses são mais afortunados que o humano,
mas também não deixam de ter sofrimentos também. 6. E também é importante, eu não citei das outras vezes, mas eu lembrei que, logicamente, falando sobre as 4 nove verdades, a visão correta, né? A visão correta é tudo isso. Você ter consciência do que é impermanência, interdependência, insubstancialidade, a lei da causa e efeito, a lei do karma, os 6 reinos do samsara, e também despertar uma grande e profunda consciência das próprias 4 nove verdades, que é elas que vão fazer, elas que vão fazer com que a gente também purifique nosso ser e procure se libertar do sofrimento, né? Porque são as 4 nobres verdades que mostram o que nos prende ao samsara, né? Que é o que? Porque todo ser humano, todo ser do samsara sofre, né? E a segunda nobre verdade, o sofrimento tem uma causa, que é a cobiça, o apego, a ignorância, né? Como já foi citado, né? A rejeição e assim por diante. E depois a terceira e a quarta já é uma notícia boa. Existe uma forma de você eliminar esse sofrimento, cessar com esse sofrimento, né? E é que é a quarta nova verdade, que é praticando o caminho óctuplo. É isso aí, praticando o caminho do meio, né? Então, é importante a gente sempre ler, reler, treler. Eu já tinha lido várias vezes, em vários livros, vários autores diferentes, sobre as 4 nobres verdades, né? Às vezes tem uma pequena diferença de semântica, só de nomes, né? E assim por diante, mas é importante ler sempre e sempre voltar nesse estudo, porque é muito profundo, mas também é fundamental para a gente saber qual é o caminho da libertação do sofrimento e da felicidade plena. Não é só se libertar do sofrimento. A gente perde uma coisa, mas ganha. Qual é o ganho? A felicidade. Quem é que não quer? Deixar de lado todo o sofrimento e só ter regozijo, alegria e felicidade. Todos nós, né? Então, a gente se conscientizando das 4 nobres verdades, né, a gente realmente a gente vai motivar ainda mais para o nosso caminho para nos libertarmos definitivamente do samsara. Porque, só para fechar, nós ainda somos muito apegados, né? A gente está aqui, mas fica aqui, não, porque eu quero fazer isso e aquilo, e isso, eu quero construir uma casa, um carro, depois eu quero mais isso, mais isso, mais isso e aquilo. A pessoa vai fazendo as coisas como se nunca fosse partir. Ele está preparado para partir ou para morrer? Não para morrer para ficar triste, melancólico. Não. Sabendo o seguinte: o que é que eu vou fazer? A melhor preparação para a nossa próxima vida é a gente praticar a virtude. É o melhor ganho, não é? A gente praticando virtude é como se fosse uma poupança. A gente tem uma poupança que a gente está aplicando para receber os rendimentos, né? A gente está investindo numa vida futura. As nossas ações virtuosas é um grande investimento para a nossa vida futura. Conforme o caso, se a gente é jovem, logicamente já vai ter retorno nessa própria vida, né? Mas muitas coisas também a gente já está preparando, já está plantando, né? Já está preparando o terreno, preparando nossos corpos, que nossos corpos, conforme a gente vai evoluindo, vai desenvolvendo cada vez mais corpos superiores, corpos mais saudáveis, corpos que têm uma vida mais longa, né? Então, tudo isso é importante, tá? A gente se preparar para isso. O que mais importante, a gente não tem controle sobre o nosso karma, sobre aquilo que a gente fez no passado. Mas, como o Buda disse, nós temos controle sobre nossa vida futura. Que a nossa vida futura vai depender única e exclusivamente das nossas ações do presente e de algumas ações do passado.
se a gente teve ações negativas do passado, a gente consegue, através da disciplina moral e da prática da meditação na vacuidade, purificar e queimar esse karma, né? Através também da prática virtuosa de compaixão, prática do bem. Então a gente consegue purificar e queimar esse karma negativo para que ele não vá para a próxima vida. E a gente acumulando virtudes, a gente está realmente investindo na nossa próxima vida para ter uma vida de cada vez melhor, com mais sabedoria, né, com mais paz de espírito, com mais alegria, com mais compaixão e para a gente ser também útil para a humanidade, né? Que esse é um dos nossos objetivos, não é? Bom, então eu quis finalizar essa parte aqui da visão correta para ver como é tão profundo, né? São dois vídeos explanados, que também é uma síntese, é lógico que cada item, cada ponto falei, existem livros que falam só sobre impermanência, só sobre interdependência, os sutras budistas também, os discursos de Buda são enormes, muitos e muitos ensinamentos. Mas de maneira geral, para a gente também pesquisar, a gente pode também pesquisar depois, impermanência dentro do budismo, interdependência, e pesquisar vários autores, né, que colocaram geralmente monges, geshes, né, filósofos orientais, que tem vários livros muito bons que cada vez que a gente lê, a gente capta um pouquinho mais. E lê justamente para a gente contemplar e praticar. Agora, as quatro nobres verdades e a própria visão correta está ao alcance de todos nós, é só praticar. Não é uma coisa que só serve para fulano, ciclano, não, serve para todo mundo, é só praticar o quê? É aquilo que foi falado. Praticar a gente renunciar aos nossos apegos, às nossas delusões, né? E praticar o quê? Virtude. Isso está ao alcance de todo mundo, é só tomar uma atitude, uma decisão de vida, né? Uma decisão de vida não só para essa vida, mas para que tenha retorno nas vidas, uma decisão de vida para essa vida, para a gente também ter uma vida mais tranquila, passar por essa vida humana tranquilamente, né, durante seus 80, 90, 100 anos de idade, que é a média, né? Mas que também a gente já sabe que já está preparado um campo melhor para uma próxima vida. Quer seja ainda no Sansara, mas em um reino afortunado, onde existe mais felicidade e menos sofrimento, quer seja no além Sansara, que também está ao alcance de qualquer um. Que você não precisa ir morrer para atingir a iluminação e a libertação. Na realidade, a libertação e a iluminação você atinge em vida. Assim como aconteceu com Buda Shakyamuni, né? E vários outros mestres também que atingiram a realização da vacuidade, a libertação, a iluminação, né? E o importante é atingir em vida. Depois, mesmo estando encarnado, existem pessoas que são realizadas encarnadas, né? E porque justamente a pessoa que atingiu a libertação e iluminação é o estado de consciência, né? A pessoa está constantemente feliz, tranquila, em paz, então ela não, nada vai afetar ela, mesmo ela estando encarnada no corpo de carne e osso como o nosso, né? Vai, logicamente, seguir todas as leis de quando está encarnado, assim como os grandes mestres também seguiram as leis, né? Jesus, Buda, Krishna, quando você está encarnado, você também tem uma, você nasce, cresce, depois você parte, porque você tem que seguir as leis naturais que são da própria natureza, né? Com logicamente com algumas diferenças também, né? De poderes psíquicos, de poderes maiores que tinham, né? Justamente pelo fato de já serem seres iluminados, seres que superaram toda e qualquer delusão e são seres já purificados. Mas tudo bem, então hoje finalizamos a visão correta e na próxima
no próximo vídeo, vamos falar sobre o segundo preceito do caminho óctuplo, do caminho do meio, que é a intenção correta, ou pensamento correto, ou motivação correta. Conforme os livros, uns falam intenção, outros motivação, outros pensamento, é tudo a mesma coisa. Pensamento correto, tá? Ok, muito obrigado. Namastê, Tashidele.